Olá você que nos acompanha nas principais mídias corporativas, nas redes sociais e no canal 7 da NET. Nosso muito obrigado por sua audiência, você que sempre nos acompanha. É um prazer, é uma honra ter você conosco. E no programa de hoje temos a honra de receber Célio Gomes, empresário da Soclima Engenharia. Célio, como surgiu a Soclima Engenharia? A Soclima Engenharia ela é soma de algumas empresas que eu trabalhei antes, né? Ela começou na Conforto Térmico, depois ela passou para a Proclima, depois ela passou para a Soclima Engenharia. Tá? Mas a Soclima Engenharia era mais uma soma da parte real de engenharia, porque as duas primeiras empresas que eu trabalhava, Conforto Térmico e a Proclima, não tinha muito de engenharia, tinha muito de ar-condicionado comum desse de residência. A parte de engenharia, na realidade, a gente combou com a Soclima. A Soclima Engenharia é onde tem engenheiros profissionais formados nessa área de ar-condicionado. Assim que começou a Soclima Engenharia, em 1994, me parece. Quais são as soluções que a Soclima Engenharia apresenta para o mercado? Bom, a Soclima basicamente é o seguinte: ela faz todo o levantamento de uma área de ar-condicionado que a pessoa precisa instalar, faz o projeto, que nós somos também projetistas de ar-condicionado, faz a instalação desse ar-condicionado, faz a partida, todos os testes e ainda continua, ou seja, fazendo a manutenção do sistema. Tá? Então a Soclima faz isso, seja um apartamento ou seja uma grande indústria, não faz diferença, tem que ser feito sempre dessa maneira. Serviço realmente de qualidade para que o cliente ele fique satisfeito. Pois é, eu sempre falo isso com a Soclima. Pode ter algum cliente na praça que não gosta da gente. Eu até admito, cara, não gosta. Mas dizer que tem algum problema técnico que a Soclima deixou para lá ou não resolveu, não conheço nenhum. Que bom, isso é muito importante para se manter no mercado, até porque é uma história, né? Quase 30 anos no mercado. Pois é, exatamente. Fala pra gente, atuando no mercado há quase 30 anos, você já passou por várias crises econômicas, e como a Soclima vê hoje esse sentimento pós-crise e a retomada do crescimento? Olha, a Soclima em si, né, ela encara tranquilo, sem maiores problemas. A gente já viveu com a inflação de 70% ao mês. Então, eu vi hoje com a inflação de 3% ao ano, Praticamente nada, né? é moleza, né? Então, a gente viveu quando você pagava as pessoas por semana para que as pessoas conseguissem comprar alguma coisa, porque se você pagasse por mês, ele não conseguia, no final do mês, comprar a mesma coisa que comprou no início. E a gente não está nesse tempo, ou seja, nessa situação. A gente está numa situação com a inflação mais ou menos controlada, né? A economia está baixa com relação a você não ter negócio, né? Por causa de todos esses problemas que aconteceram no Brasil, deu medo de todo mundo, mas eu acho que a Soclima está bem. A Soclima está preparada para, na hora que a velocidade aumentar, a gente aumentar a velocidade. Ou seja, a Soclima tem esse lado. É uma empresa muito, vamos dizer assim, preparada para as grandes dificuldades. Então, hoje, eu tenho essas 4 moças que estão aí dentro, que você viu, que tomam conta da empresa. E tem algumas empresas que são parceiros nossos. Então, se hoje eu precisar de fazer uma instalação num apartamento, eu chamo um deles e mando ele lá. Se hoje amanhã eu preciso fazer a instalação de um shopping center, eu vou convocar todo mundo e a gente vai juntar e vai fazer. Então, a gente faz obra hoje, por exemplo, especificamente hoje, a gente está iniciando uma obra num posto em Caporã, um posto pequeno, com 2 máquinas de 15 TR, e ao mesmo tempo a gente está fazendo uma obra no hospital, tá? Uma obra do hospital em União dos Palmares, com muita gente trabalhando, e muito maior do que a de Caporã. Ou seja, em Caporã eu tenho 3 pessoas, lá eu tenho umas 15, 17 pessoas. A Soclima atende todos os estados do Brasil? Todos, sem problema nenhum. Essa reinventação que você falou aí da Soclima, isso aconteceu no ano 2000 com a gente, tá? Porque de 94 até 2000 as dificuldades foram muito grandes. A gente tinha grandes projetos
tinha quase 70 funcionários, tá? Tinha um monte de carro, um monte de gerente, e no fundo, ela não funcionava bem. Ou seja, era aquele monstro que andava bem devagarinho. Então, no ano 2000, a gente fez uma reengenharia na empresa, que isso deu a gente, primeiro, um poder de fogo muito grande, trabalhar em qualquer estado do Brasil, e a redução desse volume de gente trabalhando, esse volume de negócio. O volume de negócio da gente passou a ser mais qualitativo e as pessoas, a gente reduziu o quadro de funcionário de 70 para 30 e alguma coisa. Ou seja, hoje a empresa no todo deve ter no máximo 30 pessoas, tá? A gente trabalha muito com a manutenção, as pessoas fixas nos locais, né? Dá um exemplo de um deles para você saber o restante. A gente tem a Universidade Católica, por exemplo. A gente tem 10 funcionários que trabalham dentro da Universidade Católica. Então, como a Universidade Católica, a gente tem várias outras empresas que têm pessoas sediadas. Mas eu não vejo problema da gente trabalhar, e só para dar como exemplo esse fato de trabalhar distante, o lugar mais distante que a gente foi agora há pouco tempo, no aeroporto de Rio Branco, tá? A gente foi no aeroporto de Rio Branco instalar 4 máquinas bem pequenininhas. Só que essas máquinas pequenininhas eram para Gol. Então, eles levaram o equipamento para lá, levaram os materiais para lá e levaram a gente para lá, né? Eu mandei o pessoal e o pessoal foi lá e a gente instalou no aeroporto de Rio Branco os splits para Gol. Ou seja, a gente faz muito mais perto que ir para São Paulo, muito mais distante do que ir para São Paulo, aliás, e para Rio Branco, mas a gente faz sem problema. Apresentar soluções, respeitar prazos no gerenciamento e desenvolvimento de projetos. Essa é a prioridade da Soclima Engenharia, Célio? Olha, assim, isso daqui é um ponto forte da Soclima Engenharia. A gente tem poucos formulários aqui na Soclima. A gente tem uma planilha de cálculo do custo, a gente tem uma planilha de acompanhamento da obra, e com essas duas planilhas a gente controla 100% das obras que a gente tem. Então, hoje, você vai acompanhando não só dessa maneira, mas como até Vanessa, que está ali fora, que é engenheira, Vanessa fica acompanhando o dia a dia do cliente. Então, a gente está fazendo uma obra para o cliente e está acompanhando o dia a dia para ver como é que ele está se comportando. Porque, no fim, a obra está pronta e ele vai dizer, olha, muito bom. Ou seja, é a somatória de dias bons. Não adianta você ir fazendo a coisa no fim e querer pedir perdão depois, tá? Então, a gente acabou de fazer uma obra relativamente grande aqui em Recife, era a Vanessa que estava tomando lá da LM, e agora os caras convidam a gente para tentar fazer um projeto e fazer alguma coisa nova que eles querem fazer lá. Eu ainda não sei o que é. Nos fale agora qual a lição que marcou a sua trajetória profissional. Olha, isso é engraçado, porque acho que 90% das pessoas não vão dar essa resposta que eu vou dar aqui. Cada um tem seus problemas. No ano 2000, por exemplo, antes do ano 2000, eu vendo uma revista, lendo uma revista no consultório médico, não me lembro onde foi, eu vi nessa revista que tinha um cara que ele era dono de uma fábrica daquelas motos pequenininhas lá na Itália, tá? Comecei a ler a vida do camarada. O camarada não entendia de parafuso, de pneu, de moto, de nada. Mas era o cara mais rico que tinha na região, sendo dono da fábrica de moto. Eu disse, pô, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, né? Nessa época, a gente era dono do contrato da Telemar. Era um contrato astronômico. E eu fiz isso, comecei a ver como é que eu consigo fazer tudo isso sem ninguém, bem pouca gente. Não foi fácil. Nessa época, a gente encontrou aqui na empresa mesmo 2 pessoas que quiseram abrir outras empresas, e eles hoje existem, essas 2 empresas, ou seja, a Arcon e a Teclima, e posterior a Cosiduto. Esses caras começaram a fazer tudo aquilo que eu operacionalizava. Então, veja bem, eu comecei a pensar e eles operacionalizam, tá certo? Eu só faço receber o dinheiro, teoricamente, como um cara da fábrica de motos. Mas o cara tinha essa fábrica de motos e ele não entendia nada de moto. Nem de pneu de moto, nem de parafuso, nem nada. Mas tinha gente perfeita em cada lugar que ele juntava e fazia as motos.
Isso foi, acho que, o grande marco da minha vida para eu mudar a história da Soclima. Eu nunca trabalhei desse jeito. Só para contar ainda, só para posicionar essa posição minha, eu fui um dia para um treinamento com um bocado de empresário e, na época, lá, o cara que veio dar o treinamento, um cara do Rio de Janeiro, e chegou aqui e disse, perguntou para os empresários lá de Natal, onde é que fica o seu depósito? Aí o cara, meu depósito fica em tal lugar, o tamanho é tanto por tanto. O outro disse, eu tenho 2 depósitos. E perguntou a todo mundo. E eu disse, pô, se o cara perguntando meu depósito, é esse aqui. Como é que eu vou dizer pro cara, hein? Mas eu sei. Aí ele perguntou, e aí, tudo bem, amigo? Você é de onde? Sou da Soclima. Ele disse, você tem quantos depósitos? Eu digo, tem 3 depósitos. 3 depósitos? Ah, muito bom. Eu tenho um depósito em Porto Alegre, tá? Que ele deve ter assim uns 3.000 metros quadrados. Tem um depósito em São Paulo, que ele deve ter nessa faixa também, 2, 3.000 metros quadrados. E tem um depósito aqui em Recife, em Prazer, que ele deve ter mais ou menos isso aí. Pai, todo mundo olhou para a cara do outro e disse, Célio está mentindo, né? Célio deve estar mentindo, esse bicho está inventando. E eu disse, é isso aí. E o cara catou, né? O cara ia dizer que eu estava mentindo, não podia. Aí o cara ficou engasgado com aquilo. Terminou, gostei, rapaz, você tem esse depósito, tem muita coisa lá. Tá, tem muita coisa lá. Tá bom. Terminamos aquela reuniãozinha, fui para o almoço. Aí o canal do almoço, bom, sai daqui, não está gravando nada, aí eu vou te fazer uma pergunta, bicho. Nem eu acreditei. Tu tem 3 depósitos lá no sul, aqui. Tá, agora eu vou te fazer algumas perguntas. Para que serve um depósito? Para guardar mercadoria. Pronto, então os meus servem para guardar mercadoria. E qual é o problema? Ele tem muita mercadoria, tá um monte. Aí ele disse, rapaz, o cara ficou enrolado, não consegui entender. Ele disse, ó, eu digo, um depósito que eu tenho é o depósito da fábrica da Carre lá no Rio Grande do Sul. Né? Eu trabalho muito com os produtos dele, compro deles e compro, deixo o depósito lá, trago no dia que der na telha. Aí ele, pô, em São Paulo, digo, outro depósito desse tamanho, é da Tuto. A Tuto é uma transportadora. Eu digo, nunca pedi para Tuto guardar o negócio lá para o cara dizer que não guarda, então é meu. Aí ele disse, e guarda a quantidade que você quiser. E tem outro depósito aqui que também é o depósito da Tuto, aqui em Recife, é lá em Prazeres. Para que eu preciso de depósito? Aí eu perguntei para você, se você me pede hoje para comprar, sério, eu quero comprar 10 máquinas. Você pergunta se eu tenho depósito para isso? Não, você quer comprar 10 máquinas. E eu ligo para qualquer um cara aqui, pelo menos o celular agora, e mando o cara entregar na tua casa as 10 máquinas. Para que eu preciso de depósito? Essa ideia de depósito é aquela mesma ideia do cafezinho nas empresas. Aí tem uma mulher que ela fala o cafezinho e tal. Bicho, é custo. Cafezinho é aquele ali aí. As meninas é quem faz, quando eu chego aqui, peço para elas fazerem. Então, eu acho que a Soclima surgiu muito disso aí. É importante, Célio. Célio, a Soclima tem alguma certificação? Fala pra gente. Bom, a Soclima tem as certificações. Né? A Soclima tinha algumas certificações que ele tirou de circulação, outras entraram e tal. Então, hoje, uma das certificações que a gente tem é da Rede Petro, que até hoje nunca tirei lá que o nome é Rede Petro, isso é RENEP, tá? Mas era uma certificação que a gente tinha e era muito importante, porque todas as rodadas em outro estado que a gente ia em reunião com a Rede Petro, a gente sempre era respeitado. Tá? Primeiro, eu conhecia muitos caras, tecnicamente, mas a Rede Petro era uma certificação importante para a gente. A outra certificação que a gente tem era da Petrobras, tem ainda o CRCC da Petrobras, né, que hoje é CRC, né, Patrícia? Acho que mudou. CRC. Mas é uma das mais fortes que a gente tinha na Rede Petro. Quem tinha o CRCC da Petrobras eram os caras, a gente recebia pelos e-mails as propostas para serviço para a Petrobras. Outra que a gente tem um contrato com a associação, que é a Brava, que é a Associação Brasileira da Indústria de Refrigeração e Aquecimento, uma das grandes importantes no mercado. Haja vista, quando fez 25 anos, eles mandaram um bocado de coisa, que a gente completou 25 anos e tal. E são poucas pessoas que estão lá que estão fazendo 25 anos. Né? E a outra que a gente tinha era
a ISO 9000, que a gente mudou, ou seja, pegamos os procedimentos internos nossos, mudamos para a gente fazer aquilo, independente de eu ter ISO ou não. Quando a empresa chegasse, agora tem o procedimento da obra, então a gente tem os procedimentos para aquela obra, a gente não teria a ISO especificamente. Tá? E uma outra era a REME, que foi, infelizmente, o pessoal foi criado na cada indústria isso, mas depois com essa crise parece que morreu todo mundo. E só sobrou um cara da Oasis, né? Eu até conheço ele, Francisco. E se tem uma outra, não lembro agora qual é a outra certificação. Outras certificações importantes que a gente tem é pelo fato da gente ser engenheiro mecânico, tá? Tanto eu como o Kleber somos responsáveis técnicos pela empresa. Isso é muito importante. Engenheiro mecânico, são engenheiros projetistas que entendem de ar-condicionado. Isso é uma certificação importante para a Soclima. Tá? Ok, Célio. Essa pergunta muita gente não sabe, Célio. O que é uma obra limpa? Fala pra gente. Uma obra limpa é um negócio, como o nome já diz, limpa. Né? Pra você ter uma ideia, a gente está nessa sala aqui, essa sala está suja. Né? Você olha para o chão, pô, onde é que está sujo? Não tem nada sujo aqui. Mas se você pegar um metro cúbico de ar aqui, um metro cúbico de ar, e medir a quantidade de partículas que está em suspensão, passa de 1 milhão. Tá? E, pô, está suja, né? Como é série de partículas? Então, para você ter uma ideia, que uma obra limpa é uma obra onde, na realidade, é uma sala limpa, é onde a sala é limpa. E para essa limpeza, para dizer que ela é limpa, ela tem padrões, né? Então, você pode ter essa sala daqui e ser uma sala limpa. Dificilmente, porque tem uma série de frestas que é sala limpa, não tem esse tipo de coisa. Sala limpa trabalha muitas vezes com pressão positiva, você nunca vem de lá para cá, sempre daqui para lá. E quando você acaba de montar uma sala limpa, diz que ela é limpa, e vem uma outra empresa com um instrumento de medição, que não pode ser eu, sou a raposa dono das galinhas, né? E vai chegar aqui nessa sala e vai medir, por exemplo, a quantidade de ar nessa sala. Existe empresa especializada nisso. Essa sala está uma sala que tem, no máximo, 100 partículas de suspensão. 100 partículas no metro cúbico, ele bota 1 para 100. Então, a sala de 1 para 100 é uma sala de cirurgia. Tá? Então, você tem uma ideia que uma sala de cirurgia ou uma UTI, ela está mais ou menos nessa faixa de 1 para 100. Aí tem 1 para 10, 1 para 1, então vai ficando cada vez mais limpa. Imagine, cada vez tem coisa que não entra lá. Pra você tem uma ideia, a sala limpa, os médicos botam aquele jaleco para entrar lá dentro, né? Porque o jaleco, teoricamente, ele é limpo. Né? Mas o cara sai no corredor e volta, ele já está sujo. Né? Então, as salas mais limpas que existem são salas para equipamento de celular ou equipamento eletrônico, microequipamento. Então, esses microequipamentos de celular ou de equipamentos eletrônicos, essas salas são muito mais limpas que uma sala de cirurgia. Tá? Na sua opinião, como está o mercado na área de climatização? O mercado realmente está muito fraco, né? Face à crise, os empresários pararam de investir, e parando de investir, o mercado começa a cair. Né? E sai caindo, sai fechando empresa. Né? A gente, sei lá, no estado de Pernambuco tem umas 400 e poucas empresas desse ramo de aviação. Hoje pode continuar tendo as mesmas 400, mas elas devem estar sentindo muito, né? Muita gente em cama hiperlenta. O mercado está muito difícil. Eu vejo difícil, mas a Soclima praticamente preparou-se para isso. Então, o que acontece? A crise está começando a passar, né? A gente sente agora no fim do mês, desse mês, entrando em janeiro, que as coisas estão começando a se movimentar e a gente está em pé do mesmo jeito. Se começar a correr, a gente sabe correr. Se começar a aumentar, a gente sabe aumentar. A gente continuou do mesmo jeito. Não só a gente, como aquelas empresas que eu falei inicialmente, que são as parceiras nossas. Estão as 3 em pé. Tinha uma, balançou para cair, mas a gente deu um jeito aqui para não deixar o cara cair. E eu acho que hoje a gente está bem no mercado, preparado para aparecer qualquer obra aí e a gente entrar. Tá? Participar de uma associação é muito importante. A RENEP tem feito um excelente trabalho. Fale para a gente do sentimento de participar da RENEP. Ó, isso é uma pergunta que todos eles lá querem me fazer.
E o que a RENEP é importante para a gente é exatamente a gente conhecer, através da RENEP, outras empresas. Tá? A gente conheceu a PepsiCo aqui, que eu não conhecia aquilo lá, né? Então, eles são importantes para mim nesse sentido, mas principalmente porque eles são meus amigos. Tá? Eu acho que é uma hora que, quando eu saio da empresa para ir para algum lugar, que eu mais me descontraio como profissional dessa área, de conversar com as pessoas quando eu vou lá na RENEP, por incrível que pareça. Tá? Por isso que eu vou muito lá e quero que eles cresçam, cada vez mais a empresa vai entrando e vai se formando um grupo cada vez mais forte. Evidentemente que, quando você participa de um grupo forte, você também é forte. Tá? Então, a Soclima sempre se apoiou nesse lado. Acho que a gente não tem muita participação assim de apoiar tanto o pessoal lá, mas a RENEP pode ter o orgulho de dizer, olha, eu tenho uma empresa aqui que é uma empresa top de linha de mercado na linha de ar-condicionado. Isso ele pode dizer que tem dentro da Soclima, e a gente está aqui para, sei lá, prosperar junto com eles. Mas para mim é um prazer participar da RENEP, muito grande. Obrigado, Célio. Agora o momento das considerações finais. Fique à vontade para suas considerações. Bom, eu acho importante, eu acho que é a primeira vez que eu faço uma entrevista para alguém, coisa que eu não estou acostumado a fazer. Mas eu queria dizer para vocês que é importante esse serviço que vocês façam, inclusive lá junto com a RENEP, porque é uma maneira de você alavancar negócios. Eu acho que é muito importante esse tipo de serviço que vocês estão fazendo, e que a gente consiga cada vez mais empresa para participar disso. Tá? Célio Gomes, foi um prazer recebê-lo no programa RENEP. Muito obrigado, amigo. Foi um prazer. E você que nos acompanha nas principais mídias corporativas, nas redes sociais e no canal 7 da NET, se ligue que voltamos no próximo programa com mais novidades. Aguarde!